Bolsa subindo? Taxa de financiamento, será que está caindo? Fica no vídeo que eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. Fala comigo. Fala galera, meu nome é Matheus, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a taxa básica de juros da nossa economia, a famosa taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a nossa taxa livre de risco, ou seja, é o quanto você vai conseguir investir e ter de retorno sem correr grandes riscos, principalmente através do Tesouro Direto com o Tesouro Selic. A taxa Selic é quem vai movimentar a nossa economia, é ela quem vai dizer para a nossa economia quanto de juros é aceitável. Então, digamos que você vai fazer um financiamento. Logo, a empresa que oferecer esse crédito a você vai utilizar a taxa Selic como base para cálculo dos juros. É através da taxa Selic que o Banco Central vai controlar a inflação no país. Quanto mais ele aumenta a taxa Selic, menos incentivo ele está dando para que a população consuma. E é o consumo que aumenta a inflação. Logo, se diminui o consumo, a inflação diminui junto. Por conta disso, o Banco Central, há algum tempo atrás, subiu a nossa taxa Selic para reduzir o consumo e desacelerar a inflação. Hoje, uma estratégia comprovadamente acertada pelo Banco Central, a gente vem apresentando no nosso cenário doméstico uma queda de inflação. Portanto, o Banco Central vem reduzindo a taxa Selic também, já que a inflação e o consumo vem reduzindo. Essa redução gera um reflexo em toda a economia brasileira. A gente vai ter financiamentos com spreads de juros menores, então a gente vai ver redução no custo de capital também, que vai resultar diretamente na redução da taxa de desconto que a gente utiliza para fazer o valuation das empresas, e não só das empresas de capital aberto, mas a gente consegue visualizar isso melhor no capital aberto por conta da negociação diária, e é por conta disso que as ações têm subido. O custo do dinheiro ficou menor, então a empresa em que a gente investe não precisa entregar tanto crescimento quanto antes para que a gente invista, para que valha a pena investir. Se antes o seu custo de capital era 18% ao ano, então a empresa precisaria crescer mais do que 18% ao ano para que valesse a pena o seu investimento. Mas com a redução da taxa Selic, esse custo de investimento passa a ser menor. Com essa redução de custo de capital, as empresas passam a valer mais. Vou explicar para vocês de uma forma mais didática como que isso funciona e afeta diretamente as ações. A gente tinha uma taxa Selic de 13,75. Isso significa que sem a gente correr risco nenhum, a gente conseguia esse rendimento. Então, para que fizesse sentido investir em ações, você precisaria ter um retorno acima desse valor, porque ações trazem mais risco. Então, se você vai correr mais risco, você também quer mais retorno. A partir do momento que a gente vê a Selic caindo para 11,75, que é o patamar que está hoje, 2% abaixo da Selic anterior de 13,75, então vamos supor, se você investe numa empresa que está dando de rendimento 14,75% ao ano, ou seja, 1% a mais que a taxa Selic antiga, e a taxa Selic cai para 11,75, significa que você vai estar tendo um retorno de 14,75 sobre 11,75. Então você passou a ter 3% de retorno ao invés de 1%. E o que o mercado faz para ajustar esses valores? Ele aumenta o preço da ação. Quando você aumenta o preço da ação, você diminui a sua rentabilidade futura, porque você vai estar pagando mais caro por uma ação. Então, o retorno que você vai ter vai ser menor. É claro que nesse exemplo, eu busquei ser mais didático e mais simplista possível, para que fique mais fácil de entender. Na conta real, existem outros fatores. Dessa forma, o preço das empresas aumenta. Então, a gente entendendo a importância da taxa Selic, agora a gente vai para o comunicado do Copom, em que ele anunciou a queda de 50 base points, que seria a mesma coisa que 0,5% da nossa taxa Selic. No seu comunicado, o Copom salientou que nos Estados Unidos a inflação está mais controlada, está mais amena, e assim como a nossa está caminhando para a meta. Além disso, o Copom também comentou que antevém reduções na mesma magnitude nas próximas reuniões. E atenção ao detalhe, próximas reuniões. O Copom está dando a entender que pelo menos nas próximas 2 reuniões vai haver uma redução de 50 base points cada uma. Então a gente pode concluir que nas próximas 2 reuniões
vai totalizar uma queda de mais 1% na nossa taxa Selic. Outra coisa que reforça essa ideia de que nas próximas 2 reuniões vai ter queda na nossa taxa Selic é a de que o tom do Banco Central nesse comunicado do Copom foi um tom mais ameno e também calmo. Eles reforçaram a ideia de que o pior já passou, que a inflação está controlada, está caminhando para a meta e, portanto, não há necessidade mais de juros altos como estava antigamente. E a tendência é que a gente caminhe para uma taxa Selic mais moderada aos poucos. Isso é basicamente o Banco Central como capitão do navio em que ele está controlando, que ele está orientando, dizendo que os ventos estão saudáveis, os ventos estão bons para a continuação do percurso. Agora, só falta o governo controlar mais os seus gastos, controlar o fiscal, para que a gente tenha, de fato, um cenário bastante motivador para nós brasileiros e para a economia também. Enfim, galera, vídeo rápido hoje, só para falar um pouquinho com relação ao comunicado do Copom, trazer alguns detalhes, algumas palavras que eles utilizaram ali e que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa em investimento e também em qualquer outra coisa, porque como eu disse, a Selic está na nossa vida, ela vai ditar o consumo do país, então é importante a gente estar bem ligado com relação a isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal para receber mais vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu!